Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021, a gente tem um vídeo muito bacana. Vamos começar a ler esse livro aqui, O Cientista, uma autobiografia metafísica, olha só, do John C. Lilly, que já no título explica muito, né? Quer dizer, um cientista, né, uma autobiografia metafísica, como é isso? Por que eu peguei esse livro aqui, né, pessoal? Para a gente entender bastante a cabeça dessas figuras que, de repente, né, a gente vê a nossa vida sendo conduzida, controlada, mudada, alterada por esses experts, esses cientistas, né? Que vão implementando as coisas e de repente a gente nem sabe quem são, nem sabe o que eles pensam, nem sabe o que eles acreditam e de repente as coisas são impostas para a gente. Então, esse livro aqui é muito importante para a gente ver como as pesquisas são patrocinadas, como é esse processo, e esse cara né? Depois tem um outro livro dele que eu vou ler para vocês, que é esse aqui, olha. Programando e metaprogramando o biocomputador humano, tá? Do John C. Lilly. Então, por que ele é muito importante? Porque ele é um dos fundadores, dos precursores, vamos dizer assim, da biotecnologia, de neurociência, de eletrônica, de tudo isso, tá? Ele é um dos caras que basicamente é um dos pais da cibernética, né? E do transhumanismo e do uso de droga junto com LSD, né? Ele junto com o Timothy Leary, vocês vão entender, tá? Bom, antes, né, eu vou lembrar vocês dos meus livros, onde, né, eu falo muito do que a gente fala aqui no canal, de forma, vamos dizer, sintetizada, né, com história, com aventura, com emoção, mas que vocês, né, as pessoas entendem de uma forma mais fácil, porque está em forma de história. Então são todos roteiros de cinema que eu escrevi, transformei em quadrinho, tá? Então, Aurora, Caos, tudo isso, Teoria da Conspiração, Sociedade Secreta, Nova Ordem Mundial, tudo isso, né, no Aurora e no Caos, muita pesquisa, tá? A gente vai fechar no final do ano com o Ômega, vai fechar a trilogia. Aí, um outro dia, falando sobre política, sobre drogas, sobre abuso sexual, sobre tudo que o jovem se depara, né? Ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ele, uma história muito bacana. Knock Me Out, tá? Sobre, enfim, né? Eu simplifico falando que, né, que é só um drama com um romance que se passa no mundo do MMA, é muito mais do que isso, mas é uma história muito legal, fala de identidade, fala de superação, tá? E comunhão, aí aqui o bicho pega, como enfrentar o mal face a face e sobreviver, né? Então uma história muito incrível. Todos, pessoal, todos, vale a pena demais, tá? Todos com mais de 100 páginas, rechadíssimos, com grandes artistas. Então, como você faz para adquirir? Não na Amazon, faz direto comigo, através do meu Instagram, mandando um direct, ou da página do Aurora HQ. Eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição, só entrar, tá? Manda uma mensagem para mim ou no Instagram e eu respondo como você recebe em qualquer estado do Brasil, outros países também. Vão estar também o link aqui embaixo, os links da página da trilha sonora do Knock Me Out, tá? Então tem trilha sonora, pessoal, é como um filme, tá? Então você pode ouvir enquanto lê. Então tem o link lá, mas aqui também tem, né? No final, mas enfim. Tem também do Rumble, do Odyssey, que são as outras plataformas onde eu posto. Por exemplo, né, semana passada eu postei um vídeo sobre o apanhado, né, das semanas das notícias. Eu não consigo colocar aqui no YouTube, tá lá no Odyssey, tá no Rumble. Então você pode assistir lá. E também a página do Subscribe Star, onde você pode se tornar um apoiador do canal, se você quiser apoiar nosso canal. Lembra, a gente estava no Patreon, fomos bloqueados lá, então estamos no Subscribe Star. Muito bem. Terminado, né, esse preâmbulo, vamos entrar logo aqui, né, pessoal? Olha só. Então, esse livro é de 1988, tá? Mas, não sei se... bom, vamos começar aqui. Então, né, o prefácio, tá, é de quem? É do Timothy Leary. Quem foi o Timothy Leary? Foi um cara ligado à CIA, tá, que basicamente é o pai do movimento do LSD, né, do uso de drogas alucinógenas, lisérgicas nos Estados Unidos, né, que promoveu toda a mudança cultural. Ela foi super importante para, né, mudar a cultura nos anos 60 nos Estados Unidos, tá?
toda a cultura hippie, tudo isso foi junto. Então a gente, né, já puxa aí vamos dizer, uma ligação com a questão de engenharia social, como, né, uma agência de inteligência como a CIA, ela, né, já começa a mudar a cultura, né, da sociedade, do país. Tá? Então, olha o que ele diz aqui. É interessante, né, a gente já pegar o que ele fala. Ele diz assim, olha, no Ocidente moderno, os primeiros da segunda era de exploração, ele está falando da exploração da mente humana, né? Pessoas como Aleister Crowley, olha isso, pessoal, quem é que ele está citando, né? Então, porque ele fala isso, ele fala, olha, né, não se engane que nós somos cientistas, a gente trabalha com ciência em laboratório, mas o nosso barato é explorar a mente humana, tá? E quem que ele cita, que são também pioneiros da segunda era da exploração da mente humana, é o que? Aleister Crowley é o primeiro que ele cita. A gente sabe, se você acompanha o canal, você sabe muito bem quem é o Aleister Crowley, eu já falei muito bem para vocês, né? Foi o bruxo mais popular do século passado, o cara que foi guru dos Beatles, guru dos Rolling Stones, guru do Paulo Coelho, do Raul Seixas aqui no Brasil, né? Que era um satanista, né? Abertamente. Você pode, né, fazer uma pesquisa aí na internet, você vai falar, você vai ver. Então, interessante, né? Um cara cientista, porque ele está citando Aleister Crowley. Depois ele fala o George Gurdjieff, né? Tom Robbins, Aldous Huxley. Quantas vezes a gente falou do Aldous Huxley aqui, né? Enfim, Sociedade Fabiana, né? Comunista. Li já o livro para vocês aqui da Filosofia Perene, mas, né? Então esse pessoal, né, você está vendo que todo mundo, o princípio é o mesmo, né? Eles meio que se encontram, né? Olha aqui, ele continua falando assim, olha, sabiam como usar métodos orientais tradicionais para ligar o cérebro entre aspas, tá? Ligar o cérebro. De fato, como seria possível para aqueles que viviam numa civilização de engrenagens mecânicas e rodas, como era a de 1960, compreenderem o modo de funcionamento dos circuitos, como compreender, né, o modo do funcionamento dos circuitos eletrônicos do cérebro. Olha isso, a linguagem já transhumanista, né, os circuitos eletrônicos do cérebro. Daí você pode falar, tudo bem, é verdade, né, o cérebro ele funciona com sinapse que é eletrônica, mas ele não é simplesmente uma máquina, não é um biocomputador, como, né, já é essa linguagem já misturando as duas coisas, né, para a gente já aceitar esse paradigma de que, nessa visão do homem como sendo uma máquina, né. Ele continua, olha, pensem nos grosseiros neurotransmissores dos anos 60, LSD, psilocibina, ketamina, como os galeões mal calafetados da primeira geração heróica de pilotos cerebrais. Então, ele está falando dessas drogas todas, né, nos anos 60, ele está falando, ele está fazendo uma metáfora como se fossem as caravelas, os primeiros navios, né, que cruzaram o oceano na época das grandes navegações, né? Então, é a primeira geração desses pilotos heróicos que ficavam usando droga para fazer exploração, na verdade espiritual, exploração metafísica, tá, pessoal? Né? O uso de droga, e todos têm, né? Por isso que ele citou aqui um monte de místico, né? De bruxo, né? O Gurdjieff, né? o Aleister Crowley, né? O Aldous Huxley, que também, né, participava de todas essas coisas, né? Afinal de contas, no próprio livro Admirável Mundo Novo, ele fala de uma sociedade que é controlada, né? As pessoas são todas, né, controladas por uma droga, todos têm que tomar droga, tem que ficar drogado, né? No livro é Soma o nome que ele dá, né? Ele continua assim, nessas últimas 3 décadas, a neurologia e a psicofarmacologia desenvolveram métodos precisos de ativação de diversos estados alterados através de neurotransmissores. A metáfora da geografia cerebral tornou-se o paradigma normal. Bom, olha o que ele continua aqui, olha. Esperando alcançar o novo mundo antes dos russos, né, nesse prefácio ele faz essa metáfora, um paralelo, como se a exploração da mente fosse igual à exploração, né, novamente das grandes navegações
no século XV, né? Então, aqui ele está falando que a gente acelerou do que os russos, a gente estava numa corrida para isso, né? Para controlar o cérebro. Então ele continua aqui, olha, esperando alcançar um novo mundo antes dos russos, a CIA patrocinou um grupo de dedicados bucaneiros, né? De dedicados marinheiros, né? Piratas, vamos dizer assim. A venerável e antiga Universidade de Harvard tornou-se a base para missões neurológicas mais extensivas. Muitos desses grupos desenvolveram linguagens e modelos para cartografar e registrar as viagens psicodélicas. Só o grupo de Harvard publicou uma dúzia de manuais e guias baseado no livro tibetano dos mortos, no Tao Te Ching, etc. Você fala, peraí, já está me bagunçando toda a cabeça, né? Porque um cientista está falando que a CIA patrocinou, né, um grupo de pesquisa em Harvard para fazer pesquisa de farmacologia, de uso de droga, né, de droga alucinógena, baseado no livro tibetano dos mortos, no Tao Te Ching, em livros espirituais, metafísicos. Pessoal, Por quê? Porque está tudo ligado. Por quê? O que a Bíblia chama de uso de droga? A Bíblia chama de feitiçaria. No grego, farmacopeia é a mesma palavra para feitiçaria, que é condenado, né? Quantas vezes a gente lê o Velho Testamento todo, Deuteronômio, falando contra. Por quê? Porque é o tal do rompimento do véu dimensional, né? Então, olha só, ele fala abertamente que estamos só no prefácio do livro, tá? Estamos só no prefácio. Então, é impressionante, pessoal, porque o Timothy Leary está assumindo que o uso, né, a pesquisa de drogas alucinógenas que mudaram a cultura americana nos anos 60, e não só a cultura, né? Isso na França, porque nos anos 60 você teve a tal da contracultura no mundo inteiro, aqui no Brasil também, né? Tropicália, né? Tudo isso, né, foi conjunto. Começa lá e influencia o resto do mundo, né? Então foi patrocinado, por quê? Porque a gente precisava introduzir no Ocidente uma nova metafísica. Por quê? Porque, né, desde o Iluminismo eles tentaram acabar, né, com o paradigma judaico-cristão, né? Não, agora é tudo ciência, né? Reducionismo, materialismo, esquece a parte espiritual, Deus está morto, né? Só que aí a gente reintroduz, né, nos anos 60, para uma nova geração, né, um novo paradigma, um paradigma orientalista das drogas. Eu conheço pessoas que falam que são espirituais através do uso de droga. Não, né, eu conheci uma menina um tempo atrás e ela falou, não, eu sou uma buscadora, né, porque eu uso o tal do veneninho do sapo, né, eu uso Daime, entendeu? Né, além de outras coisas, né, êxtase, né, ácido e tal. Mas fala, peraí, né, você acha que você está buscando Deus nisso? Não, né? Isso é vendido por quê? Porque na verdade as pessoas querem ter uma experiência, né? Não adianta, não é pela fé, elas não vão pelo caminho da fé, elas vão pelo caminho o quê? Físico. Elas querem ter, né, sabe? É aquela coisa, né? Nosso relacionamento com Deus é pela fé, tá? Aí sim ele se manifesta, aí sim a gente tem experiência, aí sim a gente tem contato com o sobrenatural. Mas não é ver para crer, né? É crer para ver. Você não. Mas tem pessoas que, não, então o caminho que elas buscam é esse, mas é um caminho que leva a lugares complicados. Por quê? Porque você se abre, né, para essas entidades, né? Como muita gente que toma MDMT, né, fala, eu vejo os elfos mecânicos, né? Pessoal, é muito... Então, por que eu peguei esse livro? Porque é um cientista, né? Porque hoje em dia você fala que, se você é um religioso, você vive num mundo de fantasia, né? De autossugestão, né? de sensação, né? Sensacionalismo no sentido de sensação, emocionalismo, enfim, né? É uma coisa que
é abstrata, não é real. Né? Então, quem é cientista que tem autoridade para falar sobre as coisas? Então, né, peguei o cientista. Né? A gente está falando né, que, olha, a ciência, na verdade, tem uma coisa que é mais real que a ciência, que é a metafísica. Né? O que lida com a metafísica não é a religião. Tá? Então, né, já de cara a gente já está indo aqui. Né? Então, e novamente, né, vendo quem que são. Por isso que eu falo, né, quem que são essas figuras? A gente vê, né, o cara no jornal falando. Neil Ferguson, né, do London College, falou no começo, né, da pandemia que não sei quantas pessoas, mais 4 milhões de pessoas vão. Quem é o Neil Ferguson? Né? Quem que ele está? Né? A gente muitas vezes aceita porque simplesmente, né, fala, então é o expert, é o cientista. Vai ver quem é, né? Ele, novamente, durante a pandemia o cara estava indo ver amante em Londres, todo mundo em casa, ele lá saindo para encontrar amante em Londres, né? Bom, vamos continuar aqui. Olha aqui, ele diz assim: os manuais e guias que produzimos, embora acadêmicos e repletos de solenidade hindu, revelaram-se pateticamente inadequados, baseados como eram em tradições iógicas e filosofias místicas que precediam mesmo a era industrial. Então você está falando, peraí, pesquisador lá de Harvard está falando que eles usavam manuais e guias, né, repletos de linguagem do hinduísmo, né, misturado com yoga, com filosofia mística. Agora, peraí, falar de Deus, falar da Bíblia, né? Não, aí é fanático, aí é gente louca, é gente que, né, que tá vendo no mundo da fantasia. Agora, né, a gente usa o livro tibetano dos mortos. Sensacional, né? A hipocrisia, né? Ele continua assim, olha, durante esse tempo de ruidosa investigação, esse livro aqui é de Portugal, tá? É a tradução portuguesa. Eu acho que não foi publicado no Brasil, né? Durante esse tempo de ruidosa investigação, de elevada esperança e de bem publicitada confusão, né? Ou de bem divulgada confusão nos anos 60, ele está falando dos anos 60 especificamente, né? Um homem houve que se manteve distante e regiamente sozinho, né? Falo de um cientista que nunca abandonou a tradição empírica de deslumbrantes visões místicas. Espera aí, tradição empírica, né? Ele está falando de ciência de visões místicas. Para, novamente, como eu tenho falado aqui, já fiz vários vídeos como o pessoal. Aonde para a ciência é onde começa, né, o misticismo, onde para a ciência e, né, quer dizer, ou da onde vem a ciência. Né? Porque geralmente, novamente, é a carta, né, é a cartada, é o super trunfo para acabar qualquer discussão, fala assim, não, isso é ciência. Aí, peraí, da onde que vem a ciência? Da onde vem a tradição científica? Vem da metafísica, vem das escolas de mistérios, vem da alquimia, tá? E aqui ele fala claramente para os leitores, né? Ele continua assim, esse homem era o Dr. John C. Lilly, cientista solitário. Nos psicodélicos e florescentes anos 60, nunca ninguém viu o John C. Lilly vestindo, ele fala envergando, eu vou mudar umas palavras porque senão, né, vai ficar mais com, né, o português de Portugal, às vezes eu vou ter que ficar traduzindo, então eu já vou mudar automaticamente, né? Vestindo t-shirts, camisetas multicolores em concertos de rock. Não era igualmente para si a viagem ao Ganges, ele está falando ao Rio da Índia, ou ao Woodstock. Todos víamos John C. Lilly como uma espécie de feiticeiro, um homem estelar da ficção científica, um alquimista único de regresso ao futuro. De regresso ao futuro. Um novo Paracelso. Quem foi Paracelso? Foi um dos maiores alquimistas da Idade Média. Tá? Então olha o que ele está falando, ele está assumindo claramente aqui. Ele falou um feiticeiro, né? Um verdadeiro Isaac Newton da mente. Já falei muito do Isaac Newton aqui, que era um cabalista, né? Que era, né, o cara estudava escatologia, né? Não é simplesmente o pai da física moderna, né? Era um místico, né? O Newton. Ele continuou, estou convencido de nunca ter existido ninguém comparando-se a
J.C. Lilly, né, o John C. Lilly. Ele torna-se mais compreensível visto em termos de mecânica quântica. Né? Ele fala, o John C. Lilly é uma singularidade, um número primo, divisível apenas por si próprio e por um, com letra maiúscula. Então, referindo-se a, como se fosse a Deus, né? Mas, enfim, é o que eles chamam da mente suprema, né? Não é o Deus na tradição judaico-cristã. Né? Então ele continua aqui, olha, em 1972 publicou uma monografia intitulada Programação e Metaprogramação no Biocomputador Humano. Esse aqui que a gente vai ler depois para vocês. É inestimável a importância desse trabalho. Será um exagero arrebatado chamar a esta obra o Principia Psicológica da Era Cibernética? Ele está fazendo uma referência ao Principia Matemática do Isaac Newton. Tá? Então ele está falando, será que, né, é um exagero a gente chamar esse livro de como se fosse, né, um modelo, um manual do que a gente chama da era cibernética? Por isso que é importante vocês entenderem, né, pessoal, que eu estou trazendo aqui para vocês, né, que eu vou ler para vocês, porque são que um dos fundadores, ele não está sozinho, né, tem o Norbert Wiener, que a gente vai ler livro dele aqui também, que são os caras que criaram, pessoal, que, né, a base para o que está sendo usado hoje através tanto da indústria farmacêutica quanto do Vale do Silício, do que é usado, né, todas essas pesquisas deles, eles desenvolveram, novamente, como controlar o nosso cérebro, como ter acesso ao nosso cérebro, tá? Através também não só de droga, mas também de tecnologia, de cibernética, tá? Ele continua aqui, olha. Não será o J.C. Lilly o absoluto manipulador da realidade da nossa era? O que é magia, pessoal? Magia é manipulação da realidade. É não aceitar, né, a natureza, não aceitar a vontade de Deus, se rebelar e querer manipular a realidade, impor a sua própria vontade sobre a realidade, impor a força à sua vontade. Isso é magia. Exemplo básico, eu gosto da menina, né? Então, ela não gosta de mim, eu imponho a minha vontade em cima dela através do que? Eu vou fazer um trabalho, eu vou, trago a pessoa amada. Você faz um trabalho, você paga alguém para fazer um trabalho espiritual, para o quê? Para encantar, enfeitiçar a pessoa, para o quê? Ela ficar hipnotizada, seduzida, encantada. Então, isso é o quê? Você está impondo a tua vontade, isso é magia, isso é demoníaco. Né? Isso é contra, você tá escravizando a pessoa, você está submetendo além da realidade, né? Em vez do que? De orar e pedir para Deus, Deus, conduza, eu, né, creio em Ti, estou em comunhão contigo, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para a minha vida, conforme a Bíblia diz, então eu confio na Tua vontade, eu busco a Tua vontade, não é eu imponho, eu faço conforme eu quero, conforme o meu ego quer, né? Eu sei, eu vou forçar a realidade, né? Só que isso é o quê? Isso é um pacto, né? É como o Goethe no livro Fausto, que eu cito aqui né, que é o que? É o primeiro, vamos dizer, é o modelo do cientista que faz o quê? Qual que é a história do Fausto? Né? Eu cito aqui no Aurora, né, na ópera, o Fausto. É esse modelo exatamente do cientista que faz um pacto com Mefistófeles, é o quê? Mefistófeles, que é o demônio, tá? Ele faz um pacto, ele assina um pacto de sangue com Mefistófeles, exatamente porque ele ama uma mulher. Então, mas isso é o que, pessoal? É um pacto com o diabo, literalmente, né? Você nunca é só temporário, né? É o engano. Você vai ter temporariamente, porque o preço que você vai pagar, na verdade, é muito mais alto. É a tua própria vida, é a tua alma, tá? Então, isso só, pessoal, tudo isso a gente falou só o que? No começo do livro, tá? No prefácio. Mas para vocês já entenderem do que a gente está tratando aqui, tá? Para ficar claro, não é ciência. Né? Então, a gente está vivendo nesse mundo, né, de tudo que a gente está sendo... Olha como há 2 anos a nossa vida tem sido, né, mudada, tem sido controlada, tem sido... Né, as nossas liberdades têm sido tolhidas por um discurso de pessoas que são cientistas. Né? Senão você fala, você é negacionista, se você não... E isso aqui vai ficar muito mais claro, pessoal. Já falou, é a CIA, é ligação ao controle populacional, mas tem essa ligação com o oculto, pessoal. Tem uma ligação com
né? Quando na verdade quem realmente manda, né? Então, né? Então, espero que fique claro, né? Vamos começar então. Isso, né? Agora a gente vai entrar no aqui, ó. Eu vou ler um pedaço da introdução, tá? Do próprio John. Aí já é o John C. Lilly falando, né? Então ele diz assim, olha. Inversamente, é possível que o biocomputador humano seja um nodo local concentrado de uma mente universal. Então, que o cérebro de cada pessoa seja um nodo local, seja uma partícula do que? Da mente universal. Tá? Então, nisso ele já fala da questão das mônadas, né? Já remonta a toda essa teoria gnóstica das mônadas e da mente universal. Né? Lembra, eu li o livro para vocês do Teilhard de Chardin, que também, né, o padre jesuíta, que também é um papa para toda essa galera aqui que falava do ponto ômega, né? Ele fala também dessa questão da noosfera, da mente universal, que no futuro todos nós estaríamos conectados na mente universal. E o que é espiritualmente? Não. Agora eles estão implementando, vai ser todo, eles vão chamar essa conexão física do Neurolink, né, das várias tecnologias de ligar o nosso cérebro à internet, pessoal, o cérebro global. A gente já quantas vezes falamos aqui do projeto, inclusive, de qual universidade que era mesmo, não lembro se era Cornell, da mente universal, né? Então, que a gente já viu na cultura pop, né? Lembra no X-Men fala do cérebro, né? Aquela máquina que conecta a mente de todas as pessoas no mundo. Então, ele continua aqui, olha, que poderá conter outros nodos locais não humanos neste planeta, assim como Alhures, né? Então, ele está falando, olha, a gente, né, estamos conectados com seres espirituais, né, com entidades espirituais, né? Peraí, é um cientista, né, de Harvard, patrocinado pela CIA, falando isso? Tá? Ele continua, olha, essa crença ou hipótese da mente não contida postula a filtragem de informação entre mentes através de meios que são ainda desconhecidos das nossas ciências naturais externas. Esta crença é muito mais antiga do que a mente contida, encontrando-se presente em muitas das religiões organizadas. Então, pessoal, ele está falando do quê? Ele está falando de religião ou ele está falando de ciência? Das duas coisas. Né? Então, é um cientista, né, condecorado, super prestigioso, né, aceito na comunidade científica, ele está falando, né, não, a gente, na verdade, pessoal, que é isso, né, qual que é o propósito do iluminismo? Foi exatamente secularizar para as pessoas, acabar com a religião, falar assim, agora é tudo ciência, e eles, eu já falei aqui quantas vezes para vocês, a Royal Society foi fundada por maçons, por Rosacruzes, todos eles eram, né, ocultistas, místicos, tá? Eles sabiam que na verdade é o que a gente fala que não, é tudo matéria para eles abandonarem o cristianismo. E aí a gente introduz um novo paradigma, né, que não é o cristão, tá? Olha aqui, ele fala, o corpo impõe limites definidos a serem descobertos através da experiência e da experimentação. Não da oração, não do relacionamento com Deus, né? Não, da experiência e da experimentação. A transcendência desses limites corporais pode levar à morte do corpo. Né? Basicamente, uma overdose. Tá? E isso é, né, sem falar da morte espiritual, que é a principal, né, pessoal? Que é a morte principal. A pessoa acha que está se conectando com alguma coisa espiritual, não está se conectando com Deus. Tá? Porque Deus, ele tem uma forma de se conectar. Ele é Deus, ele que institui. Como que é? É pela fé. Você não né, você tem que crer em Deus. E é simples, é muito simples, mas exige, é um caminho diferente. É a mesma coisa de eu querer chegar no Rio de Janeiro pegando a estrada que vai para o Paraná. Não vou chegar nunca no Paraná. Né? Eu tenho que pegar a estrada certa. Qual que é a estrada certa? É interna, no espírito, né, pela fé. Não é eu tomando droga. Aí não implica fé. Eu estou usando um quê? Uma muleta, um artifício, né,
para produzir um estado físico em mim, uma alteração física. Né? Não tem fé. Não estou crendo. Muito bem. Vamos pegar aqui da física à biologia, né? Tem toda uma parte que ele fala da infância dele, tá? Que eu estou pulando isso aqui. Aqui ele já fala quando ele estava, se eu não me engano, já na universidade, se eu não me engano. Ele começa assim, olha, ele fala de um diálogo que ele teve com, se eu não me engano, era um professor dele na Universidade da Califórnia, né, de tecnologia, Caltech, né? Então fala assim, olha, é um diálogozinho, né? John, né? Ele falando, né? Hoje é como se eu não fosse eu. É como se eu fosse, de algum modo, um ser distinto desse ser humano chamado John. Hoje não sinto grandes afinidades com a sua vida passada. É como se eu pairasse acima dele e acima dele o observasse. Aí o Robert, ele fala assim, eu sugiro que conserves esse estado de espírito e que fales a partir dele. O John, sinto um certo receio de o fazer. O Robert, receias o quê? O John, receio nunca mais me conseguir ligar ao John se não for cuidadoso. O Robert pergunta, quem és tu? Ele fala, sou um extraterrestre encarregado da supervisão do meu agente John. Olha isso. O Robert, se tu és um ser extraterrestre encarregado da supervisão do teu agente John, ele fala sim. Ele fala, enquanto ser extraterrestre, tens acesso às memórias de John? Aí o próprio John fala, tenho sim. John encontra-se aqui deitado no divã a falar contigo e eu pairo sobre ele e observo-o a falar. Eu controlo. Posso ligar as suas memórias e ajudá-lo a integrar a sua vida passada. Queres que o faça? O Robert, falo, né, ou faze, sim. Da última vez que falou comigo, John procedia a uma revisão de sua vida, havendo-a terminado no fim da escola preparatória, quando se preparava para ingressar no ensino superior. Queres que essa revisão continue? Bom, lembrei, aqui na verdade ele está falando com um terapeuta, tá, pessoal? Mas olha só, é um terapeuta que ele começou a frequentar enquanto ele estava lá em 1933, enquanto ele estava fazendo a faculdade lá em Caltech. Então, mas olha só o que eu já quis, né, o que eu peguei esse trecho aqui, eu estou lembrando, né, porque eu já li há algum tempo o livro. Olha só, então eu sou um ser extraterrestre, encarregado, eu não sou o John, né, eu sou um agente que controla o John, tá? Que tem acesso às memórias dele, né, à sua vida passada. Olha aqui outro trecho, diz assim, ele está falando, né, aqui da conversa que ele teve também com um outro, isso tudo quando ele era, tipo, vamos dizer, um calouro, né, na universidade, né, ele estava ainda aprendendo, né, ele estava tendo a sua visão de mundo formada, né, então tem ele fala aqui de um outro cara, chamado, que ele chama Dr. Eagleson, né, que ele apelida de Doc, né, de doutor, né, encurtando doutor. Diz aqui, olha, o Doc atraía os estudantes que se interessavam por arte, filosofia e literatura. Isso aqui é Universidade de Tecnologia, tá, Caltech. Então é só para isso, engenheiro, físico, matemático, tá, químico. Mas ele fala assim, então o Doc, né, ele atraía os estudantes que gostavam, que seria exatas, mas que gostavam de arte, de filosofia e literatura, e encorajava as iniciativas literárias dos que gostavam de escrever. Ele constituía uma inspiração para que John continuasse com seus escritos que iniciaria na Academia de São Paulo. Outra coisa, aqui ele fala em terceira pessoa, tá? Então, só para quando ele fala do John, é o próprio John que está escrevendo, né? Diz assim, Doc deu início à sua primeira aula sobre literatura inglesa com a seguinte afirmação, Deus morreu em 1859. Está se referindo a Nietzsche, né? Então é o mesmo paradigma, a gente parte do princípio que Deus está morto, né?
Desde então, o monte de terra que recobre a sua sepultura não tem parado de crescer. Então, de cara, né, esse guru que pega os alunos, né, os alunos interessados por filosofia, por literatura, é o que? Era um cara que já ia, né, preparando, ele pegava, vamos dizer, candidatos a entrar, né, e a promover essa galera com esse pensamento para conduzir eles dentro da universidade aos centros indicar já aos centros de poder. Da mesma forma como lá eu já citei em Yale, o Skull and Bones faz, né? Por ano, cada ano seleciona 15 alunos no campus inteiro que falam, não, a gente vai convidar eles para fazerem parte, que vai ser basicamente parte da estrutura do poder né, do shadow government, né, do iluminado, enfim, de quem manda, né? Então, olha o que ele está falando. Então, basicamente, de cara, a gente já está falando isso aqui. Por quê? Porque se o cara é religioso, ele já vai falar, não, eu não vou participar. Então, ele já peneira aqui. E se o cara, o jovenzinho, né, falar, sei lá, nunca pensei nisso, né, ele aceita, ele continua, então, né, por isso que é de cara. A primeira coisa que ele abre falando, né, o cara abre falando é isso, ó, né, não tem Deus aqui. Então, ele continua. Para John, essa afirmação representava um caráter muito chocante, pois ele ainda se debatia com suas antigas crenças relativas ao Deus católico. Tá? O John C. Lilly, né, se não me engano, de descendência irlandesa, ele foi criado católico, então é um Deus cristão. Né? Então ele fala, eu ainda... Né, olha, eu estou citando o próprio exemplo, próprio... Né, no caso do John C. Lilly, ele continuou, né, vamos dizer, a presença, talvez durante a criação dele não foi tão forte o vínculo dele com Deus para ele falar não, né? Então ele estava ainda na dúvida e acabou entrando no balaio, né? Continua. Na sua palestra, Doc passou a explicar como no ano de 1800... desculpa, não é o Nietzsche, é Darwin, né? No ano de 1859, haviam ocorrido 2 acontecimentos de maior importância que conduziram ao abandono das antigas crenças religiosas. A publicação da Origem das Espécies, né, do Charles Darwin, e o nascimento de Sigmund Freud. Tá? Então, a gente entende porque... O fruto do iluminismo foi exatamente no século XIX a preparação num paradigma social para o abandono do cristianismo, né? Através do quê? De falar então que o homem, Deus não criou o homem, né? Que o homem veio do macaco, né? E depois, ao mesmo tempo, Nietzsche, né? Ele identifica isso e ele fala que o fato de Deus, da sociedade, do homem ter matado Deus na sociedade através do tal do método científico, que agora tudo se explica pela ciência e não pela religião, o que a gente fala que é mentira, porque eles mesmos, os próprios cientistas falam que, no fundo, né, a religião, né, a metafísica é a realidade primeira, né, e primordial. Ele já aponta que em breve haveria um banho de sangue, muitas pessoas iriam morrer. Depois que o Nietzsche escreveu isso, poucos anos depois, basicamente 40 anos depois, você tem a Primeira Guerra Mundial, e logo depois você tem a Segunda Guerra Mundial. Um banho de sangue, muita gente morreu, porque é exatamente isso. Muito dessa narrativa, quando você desumaniza o homem, e quando você, principalmente, tira... a essência divina do homem, quando você torna o homem um animal, um macaco, ou então uma máquina, né, é muito mais fácil de matar, né, pessoal? Então, tanto no comunismo, que era uma filosofia científica, né, o Marx fala isso, quanto o nazismo também, que, né, era eugenista, né, era a raça, né, a purificação da raça, que era, né, Mengele, todas as experiências, enfim, tudo sai do mesmo lugar. Por quê? Porque para desumanizar o homem, primeiro você desacraliza o homem, você desacraliza a imagem de Deus, né, do homem. Você quebra, o homem não tem espírito, o homem não foi criado por Deus, a imagem de Deus não está refletida no homem. O homem é um animal, né? Ele é um animal como um macaco. Tá? Então é mais fácil matar, né?
E depois, né, ele cita aqui também, né, fala do Freud, que enfim, que o Freud também era profundamente anticristão, né, apesar de ser judeu, ele abandona, né, o judaísmo e no fundo ele era também, já a gente sabe que ele era cabalista, tá? Mas então tudo é sexual, né? Tudo se explica na vida através básica. Estou reduzindo muito aqui, né, pessoal? Mas basicamente isso. Olha o que ele continua aqui. Em anos posteriores, John teria a ocasião de constatar que os licenciados da Caltech eram indivíduos altamente operacionais e eficientes. Na casa Blaker vivia na época um futuro diretor da Comissão de Energia Atômica. Entre os licenciados contava-se um futuro presidente da Universidade de Stanford. Entre os seus colegas de turma estava o futuro diretor dos laboratórios de propulsão a jato, JPL, que está falando de quem? Jack Parsons. Quem era o Jack Parsons? Já falei diversas vezes aqui para vocês. Discípulo do Aleister Crowley. Ele era o cara que controlava a OTO na Califórnia, né? Ordem dos Templos Orientes. O cara é um bruxo, um satanista. Ele fazia, né, onde tinha os centros de explosão nuclear, de teste de explosão nuclear, ele muitas vezes fazia rituais de magia, né? De abrir portais dimensionais, né? O tal do Babylon Working. Olha isso, pessoal, tá? Então, eu peguei para ver o que quem, olha a influência, tá? Ele está falando aqui quem que são essas pessoas que estavam comigo ali, né? Que eram gente que depois vai ser, né, diretor da Universidade de Stanford, presidente da Universidade de Stanford, né? O cara que vai ser diretor da Comissão de Energia Atômica, tá? Gente que vai, olha aqui, um dos seus professores seria nomeado diretor do ainda inexistente Conselho de Segurança Nacional. Por isso que eu quis pegar esse livro para você, entendeu, pessoal? Como eles selecionam, vamos dizer, os jovens promissores, os jovens, né, as mentes brilhantes. Eles falam que não, esse cara aqui é inteligente, né? A gente pega e vamos formar essa galera, tá? Quem mais fazia isso? Por exemplo, o Cecil Rhodes, com a fundação Rhodes Foundation. Quem que eles pegaram? Bill Clinton, né? Bill Clinton foi da Rhodes Foundation, né? A gente vai ler no livro do Coral Kriegel. O que o Skull and Bones faz em Yale? A mesma coisa. Quem era o Skull and Bones? Prescott Bush, George Bush Sr., George Bush, o filho, né? 3 gerações. John Kerry, que é o cara que também promove aquecimento global. Vários, tem uma lista aí extensa, né, pessoal? Então, só que aqui a gente está falando do quê? De galera do mundo científico, né? Não especificamente para o mundo, né? Quem que a gente vai colocar para controlar a política, né? Quem que a gente vai controlar para controlar a ciência, tá? Para fazer as pesquisas que a gente quer, né? Para desenvolver as tecnologias que a gente quer, para conduzir a sociedade para o lugar onde a gente quer conduzir a sociedade, né? Tá tudo ligado, pessoal. Tá ligado com cibernética, com tecnocracia e com transhumanismo, né? Mas a gente, então eu tô pegando aqui para você, pessoal, quem são os caras que estão, né, que estão criando essa estrutura, né? Ele continua, olha, o corpo docente incluía ainda diversos prêmios Nobel, tá? Ele fala assim, olha, além disso, tinha aulas de humanísticas, de história, de inglês e de economia. Tá? Então não é só ciência, é também, de certa forma, uma educação liberal, né? De artes liberais, né? Humanista. Porque, claro, não adianta a gente pegar só a gente tem que... É todo uma visão de mundo que a gente tem que dar para o jovenzinho, tá? É jovem, tá nos anos formativos ali. Então, né, a gente não é só a capacidade, né, vamos dizer, técnica que ele tem, né, para exatas, para, sei lá, para física, para matemática, né, de uma mente abstrata e tal, não. A gente agora tem que... Quais são as opiniões? A gente tem que fazer a cabeça do jovem, né? Como ele falou, olha, eu ainda tinha a questão, né, do cristianismo, né, ainda eu estava em dúvida então a gente precisa acabar com isso e a gente tem que propor um novo paradigma, por isso, né, então outras aulas, né? Olha o que ele fala aqui. O jovem aluno lia assiduamente O Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, que fora publicado 2 anos antes.
Tá? Ele está falando em 1934. Lembrando que o quê? Que ele se refere a si mesmo na terceira pessoa, tá, pessoal? Então, quando ele fala o jovem aluno, é ele mesmo, né? Então, outra coisa, o que fez a cabeça dele? Então, esse cientista, em 1934, 2 anos depois da publicação do Admirável Mundo Novo, ele já estava sendo influenciado pelo Admirável Mundo Novo. No Admirável do Mundo Novo, o Aldous Huxley estava falando, olha, é assim, é para lá que a gente quer conduzir a sociedade. É para essa sociedade, né, tecnocrática, onde, né, os bebês são feitos controladamente em laboratório, né, só proveta, não tem mais reprodução humana, né, onde a gente faz uma divisão de castas, né, a elite nunca vai ter uma mobilidade social, nunca vai ter uma ascendência social, porque a pessoa vai ser geneticamente programada para ser, por exemplo, um trabalhador braçal, né? Ela nunca vai ser um alfa, no caso do livro, por exemplo. Isso já estava influenciando ele, então já forma a cabeça do cara. O cara, ao longo do resto da vida dele, ele vai ter já um paradigma de para onde que a gente tem que conduzir a sociedade. Ele diz assim, olha, o lema da Caltech é a verdade libertar-te-á, né? Será que aqui na Caltech não é costume comunicar a verdade por inteiro? O John pergunta para o Doc, né? Pro professor dele, pro mestre dele, vamos dizer assim. O Doc fala, a verdade é relativa. A verdade científica é uma coisa, a verdade humana é outra. Né? Olha que interessante, o cara tá falando. Ele já está começando a quebrar, né, a mentezinha dele para aceitar. Ele está falando, espera aí, né, não é bem assim, né? O que a gente, o nosso paradigma para os de fora é um. Pessoal, novamente, uma tradição que vem lá das escolas de mistérios, né? A gente só fala a verdade para os iniciados, para quem está, né, dentro do grupo. E mesmo assim para quem chega num nível, né? Você tem que passar, né? Você tem que se comprometer muito, passar por vários rituais, para a gente ter certeza que você, né, vai obedecer a gente, você não vai abrir o bico, né? Não vai expor para quem realmente a gente adora, a gente acredita, né? A gente tem que ter certeza que você não vai. Claro, né, que vários rituais, inclusive, a pessoa é ameaçada de morte, né? Se você, né, falar, a tua vida está em risco, né? Então, mas então ele já começa a falar, não, a verdade é relativa, né? Existem várias verdades, tá? Tem a verdade para quê? Para os trouxas, né, de fora, e tem a verdade interna, né, nossa. Para quem, né, o pessoal mais jovem que cresceu com Harry Potter, né, a J.K. Rowling, ela baseou muito da questão, né, do mundo dos magos, né, em coisa dessa sociedade secreta. Então não tem o tal dos, não lembro, né, no linguajar lá do Harry Potter, mas é tal tipo os trouxas, né? Eles falam, os trouxas são quem não lida na magia, no mundo interno da magia. Nós sabemos, né? Quem está de fora, deixa eles vão ser manipulados por nós, né? Continua aqui, olha. O Doc, né? O Doc, doutrinando ele, fazendo a cabeça dele, diz assim, eu sugiro que faças as pazes com teu pai e que recupere sua boa vontade. A ilusão de estares a funcionar independente dele é um luxo ao qual não te podes permitir por mais tempo. Devias desenvolver alguns dos talentos de Maquiavel. Lê o livro O Príncipe. A realidade humana não é uma realidade científica. Ela funciona através do poder e do dinheiro como representante desse poder. As coisas não mudaram assim tanto desde os tempos de Maquiavel. Não é sensacional, pessoal? Quem que é? É o professor dele na Caltech. O que ele está? Ele está ensinando ciência para ele? Não. Ele está ensinando o quê? Visão de mundo. Ele está falando o quê? Olha, vai ler Maquiavel, vai ler como a gente manipula o poder. Tá? Que é a mesma coisa. A esquerda o quê? Sempre a luta pelo poder. Quem que tem o poder? Tem o poder máximo, supremo? Deus. O que o inimigo de Deus quer fazer? Quer tomar o poder de Deus, né? Quer ser como Deus, todo-poderoso. É o poder, pessoal, né? Quem
né, envereda pelo misticismo, pela magia, que é o quê? Que é poder. Que é poder para quê? Para manipular a realidade, manipular as circunstâncias. Mudar a sua vida por um atalho, por um caminho fácil. Né? Então, em vez de eu estudar para a prova, eu faço um ziriguidum para eu ir bem na prova. Não é se submetendo à realidade suprema, que é Deus. Não é. Buscando a vontade de Deus. Né? Claro, trabalhando, né? Estudando, se esforçando. Não, eu vou fazer uma mágica para conta. Para quê? Para ter poder. Tá? Então o que ele está falando? Ele fala a realidade humana não é uma realidade científica. Aí você fala, o cara é professor dele numa universidade científica. Que está falando para ele? Peraí, isso é para os de fora. A real ciência é a ciência oculta, é a ciência mágica. Tá? Funciona através de poder. Olha isso que ele estava. E o dinheiro como representante. O dinheiro, pessoal, no fundo, o dinheiro é um fetiche. Tá? O dinheiro é um símbolo. A magia é feita por símbolo. O dinheiro é uma representação de algo. Né? Por isso que em notas muitas vezes em nota de moeda tem simbologia oculta. Né? Na nota do dólar está cheio de simbologia oculta. Por quê? Porque é um instrumento de poder, mas é um instrumento de magia, basicamente. Né? É um sigil, né? Que fala em inglês. É um símbolo. Tá? Novamente, a magia, pessoal, é feita... Por que né? Boneco de voodoo. É um boneco que representa uma pessoa, é um símbolo da pessoa. E a gente faz a magia naquilo. Né? Por isso que eu falo da questão da linguagem simbólica, né? De a gente entender simbolismo. De arte. Arte é linguagem simbólica. A gente está lidando com a mesma coisa. Tá? A gente pode lidar para o bem, né? E muita gente lida para o mal. Né? Continua aqui. A pesquisa física, a pesquisa biológica e todas as outras áreas que te interessam são apoiadas pelo fluxo de dinheiro e poder. Isso aqui é impressionante. Deverás aprender para, além de conhecimentos científicos e técnicos, aonde te dirigires para conseguires apoios e como falares com as pessoas que te podem dar esses apoios. Então o professor dele já está dando o caminho das pedras, está falando assim, olha, a pesquisa científica, né, para a gente fazer ciência, a gente precisa do quê? De dinheiro, a gente precisa do quê? De apoio de quem tem dinheiro. Então ele está falando aqui, eu vou te ensinar a falar para chegar nas pessoas que controlam o dinheiro. Essa linguagem específica para se conectar com essas pessoas. Quem que controla o dinheiro? São os banqueiros, pessoal. Né? Quem que é a fundação que até hoje existe, que a gente já falou quantas vezes aqui, que financia a pesquisa farmacêutica no mundo inteiro? Fundação Rockefeller. Fundação Rockefeller. Tá? Quem mais? Mais recentemente, fundação do Bill e Melinda Gates, né, que agora é só do Bill Gates, né, se separaram. Quem mais? O George Soros também. Tá? Pegando entre outros, tá, pessoal? Só que quem mais? Do governo americano, DARPA, por exemplo. Né? Então ele está falando aqui, olha, ele tá o quê? Ensinando esse jovenzinho, de falar assim, olha, né, o negócio é poder, você precisa pensar como eles pensam, porque eles pensam em termos de poder. Né? Então você tem que saber a mesma linguagem, né, para os caras darem dinheiro para você fazer as pesquisas, claro que eles que vão aprovar as pesquisas, né? E para você conseguir apoio de você conseguir, então, pessoal, a gente entende que, e as grandes universidades como o MIT, qual que foi o problema que estourou, que explodiu do Jeffrey Epstein? O Jeffrey Epstein dava dinheiro para o MIT, pessoal. Você fala, nossa, o MIT. O MIT consagrado, né, que se falou do MIT, todo mundo baixa a cabeça e fala amém, né? O MIT falou é a realidade suprema, né? Não pode botar em questão, né, questionar, né, o MIT, imagina. Agora, quem que estava ligado com o Jeffrey Epstein, que era, além de um espião, era um pedófilo, era um ocultista, na ilha dele tinha, né, o cara... É tudo ligado, pessoal, tá? É o livro aqui, tá? Eu tô lendo para vocês, pra gente entender como o mundo funciona, tá? Como o mundo funciona. E continua aqui, né?
Tu possuis uma independência de espírito admirável. Por si só, todavia, ela tanto pode constituir um benefício quanto uma desvantagem. Deves compreender que a independência de espírito traz consigo a realidade da interdependência com outros seres humanos. Não deverás descurar esta independência nunca, nem mesmo quando estudares a tua física, química e biologia. Acabarás por perceber que não existe nenhum ser humano que funcione de forma independente. Existe apenas a ilusão de independência. Está falando que ou você serve Deus ou você serve o inimigo de Deus. Tá? Então, está falando que, olha, não existe independência. Né? A esquerda vende, você vai ser livre, a real liberdade. Deus nos dá para a gente não servir a eles, não ser escravo, né, nem do nosso corpo, né, dos nossas pulsões, as nossas, né, aquilo que conduz o nosso corpo ao mal, nem quanto a influência dos homens que tentam nos escravizar, quanto, pessoal, dos seres espirituais. Né? Paulo fala. Então, existe uma hierarquia de poder, pessoal, que nasce na metafísica e ela vai se, vamos dizer, se materializando, né? E no nosso plano ela funciona em vários sentidos, né? Então, né, o financeiro, né, científico, midiático, político, né? Até chegar na grande parte da população que não entende nada disso, que não sabe nada disso. Ela acha que ela está livre, mas está sendo controlada pelo que ela vê, pelo que ela assiste, pelo que ela come, pelo que ela é ensinada. Né? Vamos continuar aqui. Então ele diz assim, olha, no outono de 1974, né, ele regressou a Pasadena, onde fica a Caltech, né, lá na Califórnia, retornando à sua vida de estudante na Caltech, o próprio John C. Lilly. Né. Foi durante esse ano que tomou pela primeira vez contato com a biologia. Como optara por ciências em vez de engenharia, foi inscrito no curso elementar de biologia orientado pelo professor Thomas Hunt Morgan, que ensinava essa disciplina a todos os estudantes de ciências. Essa disciplina influenciou o futuro de John como nenhuma outra fizera antes, biologia. Na aula de apresentação, o professor Morgan projetou um diapositivo, né, um dispositivo de um embrião dentro de um útero. Tá? Dispositivo não, né? Mostrou uma imagem do embrião dentro de um útero. Disse o professor, este é um embrião de um porco. Não, é um embrião de um macaco. Peço desculpas, mas parece que embaralhei os diapositivos todos. Este embrião é de um ser humano. Bem, seja como for, nessa fase é absolutamente indiferente. Eles assemelham-se todos. Então, a primeira aula do professor de biologia do cara, ele pega, né, as imagens, acho que devia ser um projetorzinho, né? E já mostra o quê? Já confunde. Mostra primeiro de um porco, de um macaco e de um humano. Fala, não, é tudo a mesma coisa. Para já começar o quê? A gente vai trabalhar. Né? O ser humano não é melhor que o porco nem que o macaco. Já não precisa ter, se você for, né? Estou falando aqui, especulando sobre a cabeça dele. Né? Quando a gente for mexer, manipular a natureza humana, né? Dissecar, fazer experimento com feto, com bebê, não tem problema, porque ele é igual a macaco que é igual a porco, não tem problema. Né? Continua. Né? Ele era incumbido de resolver um problema de pesquisas numa das ciências biológicas, fazendo pesquisas genéticas sobre a mosca da fruta, que permitira ao professor Morgan proceder à decodificação dos genes dos cromossomas desse inseto. De fato, ele recebera o prêmio Nobel. Tá? Então, pessoal, a gente está falando aqui do creme de la creme. A gente está falando... O John C. Lilly estudou com o prêmio Nobel. Né? A gente está falando do alto, pessoal, da cátedra do mundo científico. Tá? E novamente, qual é a mente desses caras todas? É a mesma, é essa.
não existe Deus, o homem é uma máquina, e mais para frente a gente vai ver aqui que eles têm toda uma tradição oculta, né? O próprio Timothy Leary já falou, né? Livro dos Mortos, a gente cita o Aleister Crowley, né? Continua só, olha só. Durante esse ano, John foi convidado a ingressar na Sociedade Anaximandriana do Departamento de Biologia da Caltech. Essa sociedade era patrocinada pelo professor de Bioquímica, Dr. Henry Borsuk. Os estudantes eram convidados a apresentar trabalhos de investigação versando certos assuntos no campo da biologia e da medicina. John escolheu como tema a história das ideias humanas sobre o cérebro. Pesquisou a literatura desde o tempo de Aristóteles, Hipócrates e Galeno até o século XIX. As pesquisas que realizou para esse trabalho fizeram aumentar o seu interesse pela fisiologia do cérebro e pelo desenvolvimento das ideias sobre a conexão entre cérebro e mente. Tá? Então, pessoal, já está falando simplesmente de biologia, de ciência? Né? Não, né? A gente já está falando aqui de parte metafísica, o campo que vai além do físico. Né? Aristóteles estudou com Platão. Tá? Então todo o platonismo, ideia, o Aristóteles aprendeu também. Né? Platão estudou com Sócrates. Né? Você tem essa cadeia aí né? Sócrates era também, todos eram místicos, pessoal, todos sabiam disso. Né? Então é a conexão da matéria, quando ele fala do cérebro e a mente, a gente pode falar da matéria e do espírito, né? Do material e do imaterial, né? Da física e da metafísica. Né? Então, olha, né? Ele estava lá na escola mesmo, ele entrou numa sociedade, né? Uma sociedade, todas as universidades têm, né? Sociedadezinhas assim, tá? Algumas mais secretas que outras, né? Ele continua aqui a falar, né? Quando o ser extraterrestre acabou, é porque, novamente, né, no começo do livro ele fala, ele cria meio que um alter ego dele mesmo, que é esse ser extraterrestre, tá? Que ele tem diálogos com ele mesmo. Então, que eu acredito que não é só um recurso literário, mas que nessas experiências, como ele mesmo falou, né, essas experiências com drogas, né, ele entrou em contato com essa entidade. Né? Então, quando o ser extraterrestre acabou de falar, John retomou a posse de seu corpo, deitou-se no divã, cogitando em silêncio sobre o que lhe acontecera durante a hora passada. Aí é o diálogo, né? Ele fala assim, com quem estou eu agora a falar? O Robert, né? Porque isso, olha só, o Robert, o terapeuta dele, induzia ele a esse estado alterado, e quando ele entrava nessa hipnose, não era ele que falava, era esse ser extraterrestre. Então é basicamente, pessoal, como uma possessão. Né? Eu estou lembrando que eu li o livro há muito tempo, agora que eu estou lembrando. Então basicamente é isso. Né? É como se fosse uma entidade. Né? Quer ver? Vamos pegar de novo aqui só para... né? Ele fala aqui, olha, quem és tu? Sou um ser extraterrestre encarregado da supervisão do meu agente John. Tá? Então, e era o John falando, entendeu? Então não era, aqui na verdade é isso, é o John falando com o terapeuta e essa voz falando não é o John, né? Eu sou uma entidade que controla o John. O John é meu agente, é simplesmente, né, um fantoche meu, marionete na Terra. Tá? Então, né, aqui novamente quando acabou a sessão, né, o Robert pergunta, né, com quem que eu estou falando? Né? Ele fala, o ser saiu, né, a possessão, agora sou eu mesmo. Sinto que de algum modo sou eu de novo. Né? Aí o Robert, né, o terapeuta, fala, enquanto o ser falava, tu estavas consciente do que se passava? O John, sim, mas de vez em quando entrava em pânico, com medo de não conseguir recuperar o controle desse corpo. Pessoal, isso está descrevendo o quê? Isso é uma possessão, né? É uma possessão, né? O Robert, havia já tido alguma experiência semelhante? O John, lembro-me vagamente de ter experimentado esse tipo de dissociação quando criança, quando me encontrava muito doente. Passei longos períodos acamados,
sem poder sair para ir brincar com meus irmãos. Nessas alturas, era como se o ser se encontrasse presente falando comigo e ao mesmo tempo através de mim. É o que, né, a Bíblia a gente fala de espíritos familiares, tá? Você vê, aqui ele fala um ser extraterrestre, é a mesma coisa que quem muitas vezes é abduzido, fala que esse ser, essa entidade toma controle do corpo, a pessoa perde controle do próprio corpo, né? É tudo a mesma coisa, pessoal, tá? Tudo a mesma coisa. E continua. Olha, então, estás então a tomar consciência de uma propensão a te dividires entre ser humano e ser extraterrestre? O John Sim, e começa imediatamente a pensar em toda espécie de diagnósticos psiquiátricos para estados desse tipo. Penso na regressão hipnótica e na dissociação da personalidade. Penso nos episódios psicóticos que o paciente desenvolve duas personalidades. Vamos continuar aqui. É interessante, pessoal, o livro, né? Peraí, é o cientista. A gente está falando aqui de magia, a gente basicamente, né, de mundo espiritual, de possessão demoníaca, né, de extraterrestre, né? Pessoal, porque, novamente, né, as coisas fazem parte, estão conectadas. Bom, aqui já deu um pulo, né? Já saiu da universidade, já fala aqui na parte da Segunda Guerra e tal. A universidade, acho que ele, não sei se ele foi fazer doutorado na Universidade da Pensilvânia, eu não lembro agora, né? Mas enfim, ele continua aqui, olha. Foi elucidado sobre o apoio que os departamentos governamentais concedem às pesquisas universitárias em tempo de guerra. Agora eu estou lembrando porque que eu estou falando isso aqui. Porque ele vai falar exatamente de como funciona o sistema, né? De, por exemplo, verba, né? De como que o governo, ele está falando, ó, então foi elucidado, né? Foi explicado sobre o apoio que os departamentos governamentais concedem às pesquisas universitárias em tempo de guerra. Foi apoiado por contratos governamentais com a Universidade da Pensilvânia através da Força Aérea dos Estados Unidos e do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, que depois iria se tornar o DARPA, tá? Foi elucidado sobre a guerra, sobre a organização das pessoas em tempo de guerra. Percebeu-se que durante uma guerra a investigação científica era obrigada a tornar-se pragmática, a orientar-se para objetivos específicos. Viu os seus amigos físicos serem absolvidos pelo Projeto Manhattan. Projeto Manhattan, iniciado em 1942, que criou a bomba atômica. Tá, pessoal? Então, o que ele está falando aqui? Durante a guerra, né, a gente vai fazer tecnologia para mudar a sociedade. A gente tem a desculpa da guerra, né, e a gente vai controlar toda... Né, ele fala aqui, os meus amigos físicos foram para o Projeto Manhattan, né? Já falei aqui, cito, né, o Jason Scientist, cito no Aurora, cito no Caos, né? Cito o Oppenheimer, né, que fala, que é um dos caras que fez a bomba. Depois da bomba, né, ele fala, eu me tornei Shiva, o destruidor dos mundos. Né? Não é à toa que lá no CERN tem a estátua de Shiva. Né? Eu coloco aqui, faço a citação aqui também. Bom, olha aqui, né, ele diz assim, os estudos que fez nos anos 40 e princípio dos 50, né, o John C. Lilly, sobre a sua própria mente, sobre os cérebros dos animais e dos seres humanos, sublinhavam a atual dicotomia de pontos de vista relativos a essas duas entidades, o cérebro e a mente. Concebeu uma nova técnica destinada a descobrir as íntimas conexões existentes entre o cérebro e a mente que ele contém. Propôs esta nova técnica numa obscura monografia integrada no trabalho que estava a fazer em neurofisiologia. Pessoal, sempre o propósito é chegar na alma, é chegar no, né?
é chegar na mente, tá? Não é simplesmente físico. Então cuidado com todo o que estão vendendo hoje, já estão começando a vender e vão vender muito mais no futuro, né? Da questão do implante cerebral, né? Olha, né? A gente está no início disso ainda, pessoal, tá? Daqui a pouco vai estar sendo promovido em comercial na TV, tá? Escuta o que eu estou falando, pode ter certeza, não tô, porque é o que eles querem, sabe? É tipo o plano de celular hoje, né? Você jogue tantas horas, daqui a pouco vão estar isso. Se você tiver um chipzinho no teu cérebro, você vai poder acessar tudo, ouvir música, ver filme, falar com seus amigos. É a mesma coisa que falam de celular, pode ter certeza, vão falar do chip e vão vender. Só que no fundo é o que? É para controlar a tua mente. Ele está falando aqui, o meu estudo foi o quê? Para ver a conexão entre a matéria e o que é imaterial. Como que a matéria, como que o pensamento, como que a alma se manifesta naquilo que é físico, tá? Qual que é a ligação? Ele continua aqui. O esquema era aproximadamente o seguinte: caso conseguíssemos fabricar elétrodos, ou eletrodos, né, que aqui está em português de Portugal, e fios elétricos de tamanho extremamente reduzido e inseri-los num cérebro em quantidades da ordem de dezenas de milhar, ou ainda superiores, seria possível captar a atividade elétrica do cérebro, registrá-la e, numa ocasião posterior, injetá-la novamente nesse cérebro através dos mesmos eletrodos. Registraríamos o comportamento do animal durante a gravação inicial e então a leitura feita para o seu cérebro a partir do registro em fita magnética ou filme, comparando depois os dois casos. Propôs a hipótese de, na eventualidade do comportamento ser idêntico em ambos os casos, a mente se encontrar contida no cérebro. Caso o comportamento não fosse idêntico, então existiria pelo menos a possibilidade de a mente não se encontrar contida no cérebro. Pessoal, ele está falando isso aqui nos anos 40, essa tecnologia. Então, o Elon Musk não é nada novo, tá? Ele está o quê? Ele está promovendo publicamente essa tecnologia. Inclusive Elon Musk, que agora acabou de revelar, né, um robô humanoide, que quando ele fez a apresentação, ele falou, não, mas não tem problema, a gente fez ele de uma forma que vocês podem fugir, podem conseguir correr, né, correr mais que ele para fugir. Espera aí. Então, olha, pessoal, nos anos 40 ele já tinha tecnologia, só que ainda tinha muita coisa para ser feita, né? Espera aí que... vou pegar aqui um livro que caiu. Tinha muita coisa para ser feita, tinha toda uma infraestrutura, né? Você tinha que ter a internet das coisas, você tinha que ter a internet dos corpos, você tinha que ter, né? Eles tinham que ainda criar toda uma infraestrutura física, né? De torre, de transmissão, 5G, tudo isso para funcionar esse plano de criar essa mente global, esse cérebro unificado, controlado, que vai ser a marca da besta, pessoal, tá? Desculpa, vai ser a imagem da besta, tá? Vai ser essa inteligência artificial que vai controlar todo mundo. E como que as pessoas vão ser conectadas a isso? Através da marca da besta, tá? Dessa tecnologia. Mas aqui ele já está falando isso, entendeu? Então, olha, a gente vai criar o quê? Se caso conseguíssemos fabricar elétrodos e fios elétricos de tamanho extremamente reduzido, é a tecnologia exata do Neuralink do Elon Musk. Só que na época ele fala, se a gente conseguisse, né, a gente tem que fazer esses filamentos muito finos para inserir, a gente vai conseguir gravar a mente, né? A gente vai conseguir gravar o funcionamento neural das pessoas e a gente vai, no final, qual que é o propósito? É chegar na alma, pessoal. A gente quer ver onde que a mente está, onde que, né? Não simplesmente as trocas físicas, químicas, hormonais no cérebro, né, as sinapses, as trocas elétricas, não só o funcionamento físico, mas como que disso você salta para uma pessoa que produz códigos, que produz cultura, que fala, que tem logos. Isso é espiritual, né? Ele continua aqui, olha, né, o Robert, desejas, pois, ligar o teu cérebro a um sistema de gravação e depois reproduzir essa gravação no teu próprio cérebro, é isso?
É basicamente, né, ligar na nuvem. A gente tá, aqui ele fala, né, em fita, em fita magnética, em filme. Hoje em dia a gente é ligar o quê? Na nuvem, né? O Elon Musk fala isso, é ligar já não é nem uma base física, é uma base digital, né? Interessante. Ele fala assim: visualizo 10 mil, 100 mil, 1 milhão de elétrodos inseridos no meu próprio cérebro através do crânio e ligados a um sistema de gravação adequado. As gravações seriam efetuadas quando eu me encontrasse a praticar qualquer coisa ativamente. Numa ocasião posterior, essa gravação seria reproduzida novamente através dos mesmos elétrodos. Eu poderia então saber se estava a repetir as ações originais, que teriam também ficado registradas em filme. Ficaria também a saber se minha experiência interna fora ou não idêntica à gravação original. Aí o Robert fala: considera ser essa técnica exequível no momento presente, né? Dá para a gente fazer isso hoje? A gente tem tecnologia para fazer isso? O John: não. Seria necessário desenvolver todos os métodos, incluindo o problema da inserção dos minúsculos elétrodos e fios elétricos no cérebro de forma a causar um mínimo de lesões. Vocês estão entendendo, pessoal? Então a ideia já existia. Já existia até depois, ele exatamente desenvolveu o conceito, um dos caras que desenvolveu, né, todo o sistema. Então o que o Elon Musk está fazendo não é novo. Ele é um porta-voz, pessoal. Né? Ele é um cara que né, ele é quase que uma figura pública. Tá? Então é o que? É que agora eles têm essa tecnologia e estão trazendo a público. Né? Estão trazendo a público, estão popularizando. O John continua aqui. Então ele fala: sim, precisarei de devotar vários anos de pesquisa ao desenvolvimento de métodos menos lesivos do que os que foram concebidos até a data, né? Até a data presente que ele estava falando aqui. Os planos exigem fios, elétrodos e orifícios no cérebro muito mais pequenos do que os que são costumeiramente usados. Né? Falei, português de Portugal, né? Então seria muito menor, né? Não, muito mais pequenos, né? Do que os que são costumeiramente usados. Então, pessoal, na época, eles tinham que desenvolver a tecnologia. Eles já sabiam o que eles queriam, né? Mas eles ainda não tinham a tecnologia desenvolvida. Tá? Olha, o Robert diz assim, olha isso que interessante esse trecho, pessoal. A tua educação católica postula que adores um mártir, Jesus Cristo. Como sabemos, a partir da história da tua vida, tu contaste durante a psicanálise, no passado, sentiste diversas vezes vontade de ir para um padre, de te tornares Cristo, de te ofereceres como um ser humano disposto a sacrificar-se por outros seres humanos. Consideras serem essas motivações realistas para uma missão? O John responde: a ideia de ser publicamente um mártir é sedutora e também perigosa e irrealista. Os mártires parecem ter passado de moda. Os missionários passaram flagrantemente de moda. Os nossos métodos atuais são mais sutis. Controlando o sistema educativo infantil, obrigamos as crianças a aceitar o preconceito de uma realidade consensual humana, preconceito esse que é altamente desejável para controlar grandes populações. Não é sensacional, pessoal? É da boca de quem está lá, tá? De quem está lá. Como eu li já para vocês o livro do Bertrand Russell, né? O impacto da ciência na sociedade. A gente vai vamos acabar com religião, eles, né, pensando, né? Então olha aqui, né, vamos dizer, o controlador dele, né, obviamente que o cara, né, o Robert aqui, ele também fazia parte de formar a cabeça dele, né? Então ele já está, peraí, né, você acreditava em Deus, você era católico, né? O que você acha disso aí? Que ele já, nesse ponto, ele já abandonou tudo isso, né? Falou, não é isso missionário, né? Falar de Jesus, pregar a palavra, isso é tudo fora de moda, né? Ele está falando nos anos 40, né? A gente tem métodos muito mais sutis, né? Sistema educativo infantil. Então, a gente pega a criança, a gente educa a criança, a gente manipula a formação da criança, né?
nos anos formativos, a gente doutrina. E isso, pessoal, a gente está vendo a culminação hoje em dia, né? Por que criança de 3 anos tem que decidir o sexo dela? Né? E agora, daqui a pouco, já no certificado de nascimento, pessoal, já tem lugares nos Estados Unidos, estados que já vêm sem gênero, tá? Porque para a criança decidir depois. Então, a gente controla a população, né? De uma forma, como ele fala aqui, né? Olha, é de uma forma altamente desejável para controlar grandes populações, através da educação, né? Pública, tá? Ai, 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 ai. É isso, né, pessoal? Continua aqui, olha. Imaginemos o caso em que, usando alguma técnica para já desconhecida, nós conseguíamos controlar a atividade elétrica no interior de um cérebro humano. Essa técnica possibilitava-nos a captação da atividade elétrica de um cérebro humano saudável em todas as suas inúmeras partes. Uma vez determinado o grau de segurança dessa técnica, através de cobaias de laboratório, então o primeiro sujeito devemos ser nós próprios. O primeiro passo serão os controles experimentais com animais. O segundo passo será o uso do nosso próprio cérebro e da nossa própria mente. Então, pessoal, ele se auto-experimentava, né? O que pelo menos, né, ele não forçava outra pessoa, mas enfim, né, ao longo do livro a gente vai entender. Então, ele fazia nele mesmo, né? Muito dessas coisas. Ele continua aqui, olha, bem, uma técnica dessas aplicada a mim mesmo dar-me-ia a resposta a questões básicas. São as atividades do cérebro que geram a mente ou existirá algo superior à atividade cerebral que gera a minha consciência pessoal? A mente inconsciente que tu postulas será inerente às atividades do cérebro, né? Ou né, a mente inconsciente que você propõe, né, ela é inerente à atividade do cérebro, ela é simplesmente um fruto físico, né, ou tem algo metafísico, ou tem algo espiritual. Haverá algo superior ao cérebro que controla a nossa consciência? Será que nós nos encontramos ligados com os outros e com seres superiores a nós através de meios ainda desconhecidos? Será o cérebro um contentor poroso para uma mente ou uma válvula para a consciência universal? Pessoal, isso é um cientista fazendo pesquisa nas maiores universidades americanas com verba do governo, né? Com prêmios nobres, né? É o quê? É ciência ou é investigação oculta? Ou é magia? Né? Ou é misticismo? Ou é religião? Tá? O Robert continua assim, fala, né, o Robert aí é o terapeuta dele, fala assim, olha, já pensaste nas repercussões sociais e políticas que poderiam resultar de uma máquina dessas? Imaginemos que impacto teria ela na sociedade humana atual. Vamos supor que conseguíamos descobrir os meios e que a conseguias concretizar. Desculpa que os tempos verbais no português de Portugal também são meio diferentes, né? Sob que auspícios seriam essas pesquisas realizadas? Haverá alguma organização, seja no governo, seja nas universidades ou em outro sítio qualquer, outro lugar qualquer, onde uma máquina dessas, uma vez desenvolvida, não fosse pervertida aos serviços dos poderes políticos do momento? Claro, porque é uma máquina que você controla a mente do mundo inteiro, né? Uma máquina que você controla, né? E é o que é bíblico, pessoal, né? É o que eles querem, tá? Ele fala assim, o John responde, né? Não tentaria realizar esse projeto com governos. É óbvio que os interesses em jogo são demasiado conflituosos. O seu uso seria inevitavelmente pervertido nas mãos dos grupos de poder que se encontram representados nos governos.
no governo, desculpa. Até mesmo as grandes empresas modernas poderiam usar erradamente um instrumento desses. Julgo estar a perceber onde queres tu chegar. Está falando para o Robert. És de opinião que uma máquina assim não deveria ser investigada nem construída e muito menos proposta? É a pergunta que, na verdade, todo cientista deveria se fazer, que deveria se fazer hoje sobre essa busca de criar a singularidade, né, a inteligência artificial, né, que ganhe consciência, que eles não fazem. Por quê? Porque eles estão seduzidos por esse paradigma. Não, né, não existe nada, não existe Deus. Então, agora aqui o cara ainda tem um resquício ético de falar, será que eu devo avançar nessa pesquisa científica, né, que vai, né, criar uma máquina? Então, quantos cientistas, né, acabei de citar o Oppenheimer, né, que depois de ter ajudado a fazer, porque, pessoal, é o tal do mito da caixa de Pandora, depois que você abre a caixa, né, os demônios saem. Depois, como que você faz para botar dentro da caixa? Né? Só Deus. Né? Então, é isso, né? Mas eles ficam seduzidos. Claro, tem o prestígio, né? Você vai ganhar prêmios. Porque quem controla, quem dá o dinheiro, quem patrocina, é isso, você ter tanto conforto, né? Você, né? Ou então esse sonho, né? O tal do sonho prometeico, né? Dessa ubris, que seduz o cientista. O cara fala, não, eu vou... Né? A gente vai ler o livro do Norbert Wiener, né? Falando sobre o Deus e o Golem, né? Não, é o... Como que é? Esqueci. Deus e o Golem, tá? Enfim, que é basicamente isso, né? Para o cientista, não, eu vou criar, essa vai ser a minha criação, né? Tipo, o Frankenstein, né? Vai ser a minha criação. Não importa se eu estou pegando cadáver, se eu estou costurando, eu vou fazer um morto-vivo, né? Não, mas eu quero ser como Deus, eu quero dar a vida, né? É isso. É um orgulho prometeico, né? Luciférico. Bom, continua aqui, olha. Esperava que a sua missão se tivesse tornado mais realista e que eventualmente conseguisse realizar o seu objetivo de desenvolver um método para registrar / controlar o cérebro / mente. Quer dizer, então não adianta, no fundo, ele acabou, né, não, vamos fazer essa pesquisa aí de, né, controlar, registrar e controlar a mente, né? Aí aqui ele já está em 1953, tá? A gente já chega aqui ele está trabalhando no Instituto Nacional de Saúde, tá? Lá em Washington, em Bethesda, né? Então, olha só já, né? Então aqui ao longo do tempo ele vai falando, né? Começou lá já falou nos anos 30, né? Quando ele estava ainda na faculdade, depois nos anos 40 ele já começou essas pesquisas e aqui já 3 décadas depois, né? 1953, tá? E, enfim, aqui ele fala, né, do vários, né, os trabalhos que ele já estava fazendo, assim, olha aqui, na Universidade da Pensilvânia, John descobrira uma forma de onda elétrica com a qual era possível estimular o cérebro sem lesionar as células nervosas que eram estimuladas, tendo demonstrado que as formas de onda anteriormente usadas na neurofisiologia e na neurocirurgia provocavam lesões nos neurônios, quando as correntes unidirecionais atravessavam o cérebro. Tá? Então aqui a gente está falando, né, a gente já está desenvolvendo, né, durante os anos a gente foi desenvolvendo. Né, então aqui, olha, John decidiu também que a remoção do crânio aumentava ainda mais o risco de ocorrência de lesões nas experiências. Então, né, ele começou a fazer perfuração no cérebro e tal. Né? Então, a gente, né, mostrar como vai avançando aqui, ó, aqui, né? Ele fala assim, ao redor desses sistemas encontrava-se outros equivalentes que provocavam no macaco sensações de prazer, de estímulo sexual e motivações altamente positivas, né? Olha aqui, descobriu-se que nos macacos do sexo masculino havia sistemas separados para a ereção, a ejaculação e o orgasmo.
Com o elétrodo implantado no sistema autônomo de orgasmo, o macaco estimularia essa região, provocando um orgasmo total sem ereção nem ejaculação. Quando lhe foram dados os meios para se autoestimular de em 3 minutos durante 24 horas por dia, o macaco estimulou repetidamente essa área de 3 em 3 minutos durante 16 horas, após o que dormiu 8 horas, retomando o ciclo no dia seguinte. Sem comer, sem nada. Né? Tá falando o que, pessoal? Como eles querem desenvolver essa tecnologia do que? De acessar o centro de prazer do cérebro, no caso aqui do macaco, mas humano, para fazer a pessoa, né, o que o macaco ele ficava que só, ele não queria fazer mais nada, ele não queria comer, não queria nada, ele queria ficar só, né, tendo orgasmo, de 3 em 3 minutos orgasmo, até que ele não aguentou mais, 16 horas, né, até que ele desmaiou. E ele falou que assim que ele acordou, ele voltou. A pornografia, pessoal, ainda não é isso, mas é quase isso. É quase isso. Né? Porque não tem o botãozinho direto no cérebro, mas a pessoa que fica se estimulando o tempo inteiro. A mesma forma, no centro de prazer, o que eu já falei aqui, as redes sociais, né? A descarga de dopamina a cada joinha, a cada coraçãozinho no Instagram, eles fizeram a plataforma já em cima desses estudos, do que? De acessar, né? Tem que ter um certo de reward em inglês, né? De o que? Recompensa. Então, cada coraçãozinho a pessoa se sente, tem uma descargazinha pequena de dopamina, a pessoa se sente bem e isso faz com que ela continue postando, continue dando like, continue, né? Por isso que o Sean Parker fala, não, meus filhos não têm, meus filhos, né? Eu sou um dos fundadores, eu sou cofundador, por exemplo, do Facebook, meus filhos não têm, né? Porque sabe que é uma forma, é uma máquina de condicionamento, tá? Continua assim. Descobriu-se que nos sistemas negativos, caso a aparelhagem fosse disposta de forma a estimular automaticamente o macaco de 3 em 3 minutos durante 24 horas por dia, ele desligaria cada um dos estímulos durante todo esse período. Caso esse estímulo se prolongasse por demasiadas horas, o macaco adoecia. O seu estado ia piorando sempre, até que, incapaz de carregar no botão, se deixava morrer. Esse quadro clínico podia ser alterado, permitindo ao macaco estimular os sistemas positivos que invertiam completamente o síndrome de moribundo, né? O síndrome de moribundo. Então, basicamente, pessoal, um processo igual alguém que está viciado, né? Porque, né, por exemplo, a cocaína, né, a heroína, novamente, é o centro de prazer, né? E abstinência, né? Então é a mesma coisa, pessoal, tá? O macaco adoecia, o estado ia piorando até que, né, ele não conseguia mais apertar o botão, ele morria, tá? Olha aqui. Certo dia, John encontrava-se no laboratório quando foi chamado ao telefone. Em linha estava o diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental, dizendo entre aspas, John, tenho aqui um pedido para tu conduzires um briefing para os serviços de informações combinados do governo dos Estados Unidos, o FBI, a CIA e a Segurança da Força Aérea, o Departamento de Informações Navais, a Agência Nacional de Segurança, o Serviço de Informações do Exército e o Departamento do Estado. Eles gostariam que fizesse uma apresentação das tuas técnicas de estimulação das motivações no interior do cérebro através de elétrodos cerebrais. Estão entendendo, pessoal? A gente patrocina, a gente pega um jovem, a gente escolhe um jovem na universidade, a gente fica monitorando ele ao longo da carreira dele. A gente, né, tem mentores que vão, né, se o cara tem qualquer questão educacional, que a gente vê se o cara, né, se ele vai resistir ou não, se ele não tem problema ele abrir mão dos seus valores, né? A gente vai conduzindo. E chega um momento que aqui, ó, tem um telefonema, você vai aqui, agora é o Exército, é o governo, né, é a Força Aérea, é a CIA, é o Departamento, né, a Agência de Segurança Nacional. A gente quer saber esse dinheiro que a gente tem te patrocinado aí, basicamente, para controlar a mente, né? Como controlar o cérebro. Porque afinal de contas, nosso objetivo é
Controlar a população. Aí a resposta do John, né, diz assim: Bob, tu sabes que esta área é muito perigosa. Sinto grande relutância em conduzir esse briefing, né, essa palestra. Sob que condições seria ele realizado? Aí o diretor responde: tu é que deves estabelecer essas condições antes de conduzires o briefing. Conheço a tua relutância em trabalhar sob auspícios secretos. O John: esse método parece-me ser extremamente eficaz no controle das motivações humanas, tanto nos aspectos positivos quanto nos negativos. Não estou nada interessado em conduzir esse briefing secretamente. O diretor: apesar de tu seres um oficial num ativo do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, não te ordenarei que conduzas um briefing secreto. Então o cara já, ó, apesar de você ser um oficial ativo, né, você basicamente está falando, apesar de você ser o nosso empregado, eu não vou te forçar. Né? O Dr. Cat disse-me que todos os trabalhos realizados tanto no seu laboratório quanto no seu laboratório, no dele, quanto no teu, deverão ser abertos e não classificados. Concordo com esse ponto de vista. Aí o John: usando as nossas técnicas em Paris, o Dr. Antoine Raymond demonstrou que esse método de estimulação cerebral pode ser aplicado em seres humanos sem a ajuda de um neurocirurgião. Ele próprio o está a aplicar em seu consultório em Paris, sem qualquer supervisão neurocirúrgica. Quer isto dizer, dispondo da aparelhagem adequada, qualquer pessoa poderá aplicá-lo secretamente num ser humano, sem que externamente subsistam qualquer indícios da utilização de eletrodos nessa pessoa. Acho que, caso essa técnica caísse nas mãos de um serviço secreto, eles disporiam de um controle total sobre seres humanos, podendo alterar suas crenças com grande rapidez, deixando muitos poucos vestígios de sua atuação. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá? Ele está falando para o cara, fala assim, olha, a gente já está desenvolvendo, já temos aqui, né, lá na França, o cara já consegue, não precisa nem perfurar o cérebro, né, a gente tem cavidades aí para chegar no cérebro, introduzir, e o que ele está falando assim, se caísse na mão do serviço secreto, eles teriam total controle sobre seres humanos, podendo alterar as suas crenças com grande rapidez, tá, pessoal? Então toda a questão do MK Ultra, né, por exemplo, o filme Laranja Mecânica do Kubrick fala muito sobre isso, né? Sobre o candidato Manchurian Candidate, né? O filme também, só que no filme ainda era através de tortura, né? de hipnose, de uso de drogas, né? Mas como você, né, criar basicamente um assassino, né? Como que você controlar a mente da pessoa. Vamos continuar aqui. John expôs os aspectos essenciais do seu trabalho, referindo a dois tipos de sistemas motivacionais, os positivos e os negativos que existem no interior do cérebro. Mostrou como era possível ensinar muito rapidamente ao macaco a carregar, né, apertar um interruptor de forma a estimular os seus próprios sistemas positivos e a apertar no outro para interromper a estimulação dos sistemas negativos. Projetou filmes sobre essas descobertas feitas com os macacos, bem como dispositivos revelando os detalhes da sua técnica usada. A exposição que fez demorou cerca de 1 hora. Quando terminou, fez-se um prolongado silêncio. Isso aqui ele já está fazendo lá para os militares, né, para os departamentos de segurança e tal. Quando terminou, fez-se um silêncio prolongado. A única pergunta foi feita por um homem que envergava, né, que vestia um uniforme azul, provavelmente aeronáutica. Quais são as indicações médicas para o uso de eletrodos cerebrais em pacientes humanos? É o que os caras querem saber, né? Então ele mostrou como a gente faz com o macaco, né? Então que o macaco, né, o prazer e dor, né? Então, como o macaco reage aqui, a gente já consegue controlar. E daí, qual que é a pergunta? O cara, a única pergunta, né? Como que a gente usa isso aí em paciente humano, né, no ser humano? Aí o John diz assim, olha, presentemente as únicas indicações médicas referem-se a duas doenças muito graves, a epilepsias incontroláveis e a doença de Parkinson. E aí ele
né, o John descreve assim, não se prenderam para John as implicações dessa pergunta, bem como o contexto que ela foi feita. As técnicas que descobrira poderiam tornar-se os métodos de lavagem cerebral mais poderosos jamais concebidos pelo homem. Então ele está falando aqui que na hora ele não se prenderam para o John as implicações dessa pergunta, ele não se ligou no que o cara estava querendo dizer. Ele respondeu, falou, a gente, né, com essa tecnologia a gente pode, né, agir no Parkinson, né, ou epilepsia, que como eles ainda continuam vendendo esse peixe, né, toda vez que eles falam de controle, né, de ter acesso à nossa mente, não, a gente vai curar, né, ou então síndrome pós-traumática, ou agora até mais recentemente depressão, né. No começo era coisa mais, né, mais severa, mais pesada, Parkinson, né? Não, agora até depressão ele já está falando, não, a gente pode colocar um chipzinho assim para você não se sentir tristinho, né? O negócio é a gente ter acesso ao teu cérebro. Então ele está falando assim, ó, o John na época, né, ele não prestou atenção, ele não se ligou, né, na implicação dessa pergunta, bem como o contexto com que ela foi feita. O cara estava falando, não, né? E ele fala que as técnicas que descobrira poderiam tornar-se os métodos de lavagem cerebral mais poderosos jamais conhecidos pelo homem. É isso. Lavagem cerebral. A gente quer controlar a cabeça das pessoas, tá? Continua aqui. Diz assim, como revelaria mais tarde a revista Harper's, né, uma revista lá nos Estados Unidos, Harper's Bazaar, né, o homem da Sandia Corporation, tá? Então aqui já está falando que essa ligação de corporação com governo, tá? Então é a tal da ligação público-privada, né? Então o homem da Sandia Corporation, que falou depois do John no seminário patrocinado pelo Gabinete de Pesquisas Navais, era realmente a pessoa a quem John havia ensinado as técnicas de inserção de elétrodos cerebrais em golfinhos, tá? É surreal, pessoal, a gente vai entrar na parte dos golfinhos aqui, tá? Então fazendo o quê? Né? Inclusive tem um filme que foi inspirado, né, um filme que é acho que é O Dia do Golfinho, um filme dos anos 70, se não me engano, com bom, é baseado nas experiências dele com golfinhos, tá, pessoal? George C. Scott, o nome do ator, tá? Então você também, se quiser assistir, O Dia do Golfinho. Continua aqui, ó. Durante a sua intervenção, ele projetou um filme demonstrando a travessia de íngremes escarpes montanhosas por uma mula controlada por uma bússola solar e por eletrodos cerebrais. Tá? Isso não é novo, pessoal. Não é novo. Olha aqui, eles já estavam controlando uma mula, um animal, uma mula, para o quê? Ser tipo um burro de carga, né? Para acompanhar os militares, né? Então o militar para o quê? Levar equipamento, atravessando o quê? Escarpas, íngremes. Então, né, por exemplo, numa geografia como, por exemplo, né, o Afeganistão, um lugar difícil, né, então, e essa mula era controlada aqui por uma bússola solar e por eletrodos cerebrais. Independente da natureza do terreno, o percurso da mula era mantido sempre numa linha perfeitamente reta. A bússola solar encontrava-se ligada aos eletrodos cerebrais, de modo que a mula ser castigada pelos eletrodos apropriados sempre que se desviava da sua trajetória. Vocês estão entendendo? Então a mula, se a mula dava um passo para lá, ela tinha um choque e aí ela voltava no caminho. E era recompensada quando se mantinha no rumo desejado. A mula podia ser ainda controlada por rádio à distância, de modo a alterar a sua trajetória de acordo com os desejos dos que a dirigiam. Você está entendendo? Rádio à distância, pessoal. Eu já falei aqui que o Bill Gates deu dinheiro para uma startup de fazer o quê? Um implante para mulheres de hormônio, né, controlado à distância, por controle remoto, por rádio. Tá? Pessoal, essa tecnologia já existe há muito tempo. Tá? Continua aqui. Já que a missão principal da Sandia Corporation era o desenvolvimento de ogivas atômicas de porte reduzido, então era basicamente o quê? A gente vai usar a mulinha para levar uma ogiva portátil. Tá? Olha aqui.
Este era evidentemente um sistema de colocação de armas desse tipo, a mula, imune ao radar vulgar, né, a um radar comum, assim como a outros meios concebidos para detectar mísseis metálicos e motores geradores de calor. Né? Então, tipo um jato, um foguete. Então, que forma a gente poderia, né, por exemplo, introduzir uma ogiva nuclear de médio porte, de pequeno porte num país, sem essa ogiva ser, porque né, se a gente levar num jato, né, o jato vai ser identificado por, né, ou se for por um míssil, né, o outro país vai ter um sistema antimíssil. Então, com uma mula não tem um sistema antimula. Né? Então, olha aqui, um método desse tipo poderia revelar-se muito útil numa guerra nuclear limitada conduzida em terreno acidentado, podendo também ser utilizado por terroristas. Até serem concebidos novos meios de defesa contra esse tipo de ataque, o seu valor de surpresa poderia ser decisivo. Aplicados em agentes humanos, presta atenção, os mesmos meios poderiam ser utilizados para alterar os seus sistemas de crença e também para os controlar à distância. Presta atenção, pessoal. É tornar a pessoa um robozinho, um controle remoto, teleguiado, literalmente. Literalmente. Tá? Aí você fala, mas isso existe? Existe, pessoal. Tá no livro. É que, infelizmente, as pessoas não sabem, não leem, não. Por isso que eu estou falando para vocês aqui, tá? Continua. Ao rever esses acontecimentos, John apercebeu-se da verdade daquilo que Robert lhe dissera durante a psicanálise. Embora suas pesquisas se encontrassem ainda longe do seu objetivo, o qual era conseguir processos seguros de influenciar as mentes e os cérebros através de meios eletrônicos, mal estas começaram a evidenciar resultados, foram encontradas aplicações imediatas pelas grandes empresas, serviços secretos de informação e militares. Isso provava que a sua missão secreta era impossível de realizar na realidade social humana da época. John percebeu que, supondo que conseguia alcançar o seu objetivo, ele seria pervertido ao serviço da guerra do homem contra o homem. Relutantemente, decidiu abandonar o uso desses métodos e desistir do seu desenvolvimento. Sentiu que o homem, com letra maiúscula, né, não se encontrava preparado ainda para esse tipo de poder, mas a pesquisa dele já tinha sido feita, tá? E os caras pegaram a pesquisa dele, porque a pesquisa não pertencia a ele, né? Ele fez em universidades, institutos de pesquisa. Então a pesquisa que é subvencionada pertence à universidade, ao departamento. Não pertence ao cientista que desenvolveu. Né? Ele pode não querer continuar, mas tudo aquilo que já foi descoberto até lá não é dele, é dos caras. Né? Então aqui ele teve uma crise de consciência, né? Porque ele percebeu qual seria a utilização daquilo que ele estava fazendo. Né? Continua aqui. Percebeu finalmente quais eram as implicações políticas dos seus projetos de investigação preferidos, projetos de investigação na mente. Abandonou o uso de eletrodos cerebrais e de outros meios eletrônicos para descobrir as relações existentes entre a mente e o cérebro. Quase relutantemente, virou-se para outras direções. Começou a concentrar os seus esforços na comunicação com os golfinhos sem recorrer a dispositivos neurofisiológicos e prosseguiu as suas pesquisas sobre o efeito do isolamento através do uso do tanque de flutuação. Tá? Então vamos encerrar o vídeo de hoje, tá? Basicamente a gente falou, né, fizemos metade já do livro. Então, o que foi importante a gente entender já hoje, pessoal? Né? Primeiro, né, logo no prefácio, é toda essa questão de o que eles estão falando na verdade. Né? No fim, é um objetivo metafísico, é controlar né, fisicamente a mente, mas controlar a mente e chegar na questão metafísica. Depois, todo esse processo, essa estrutura de poder que passa desde a universidade, como o cara entra, como o jovenzinho entra, começa a ser doutrinado, né? As opiniões dele vão sendo, né, aquilo que eles querem quebrar, né, a fé, qualquer religião, né, que ele tenha. Não, a gente, né, modifica, perverte, como vai doutrinando e
depois, como na carreira, durante a carreira, eles vão sendo controlados, né, no fundo, para fazer pesquisa para o departamento, para o exército, né, CIA, departamento, né, isso nos Estados Unidos, como é feito na Inglaterra, como é feito na França, como é feito na China, tá? E quem são as pessoas? Pessoas, né, novamente, trabalhando com prêmio Nobel, tá? E a visão dessas pessoas. Então, né, espero que vocês tenham, né, tenham aberto os olhos de vocês, né, e também muita tecnologia que eles já tinham, pessoal, há 70 anos atrás, né? E é o que estão implementando e que vão continuar implementando, pessoal, tá? Como a gente acessa né, a mente da população, como a gente já doutrina na infância, através da educação, né? Muitas vezes, como ele fala, né, às vezes o controle não é necessariamente, a gente precisa colocar um neurônio, no fundo não um neurônio, né, algo mecânico, algo físico no cérebro para controlar. No fim, vai ser isso que eles querem, né, mesmo que seja nanotecnologia, mas a gente pode controlar através do quê? De saber usar, né, o comportamento, né, um condicionamento humano através da eletrônica, através de rede social, através da internet, através de cibernética, tá? Então, se você vem desse vídeo, entendeu mais um pouco de como o mundo funciona, né? E de como, por trás de tudo, pessoal, né? Quem manda no mundo, qual é a ética, quem que eles servem, né? Porque no final, pessoal, né? Ele está falando, olha, né, é poder. Né? Lembra o professor lá, que é o mentor dele, falou, olha, você tem que ler. Você tem que ler Maquiavel, você tem que ler, né? Ao longo da história, quem são esses caras que falam sobre o poder e sobre a elite que controla, que quer controlar, que quer dominar, controlar a população? Que quem né, tem dinheiro para patrocinar, né, as pesquisas? E na verdade, quem controla essas pessoas, pessoal? Né? Como ele mesmo fala, é um ser extraterrestre que controla, o John é meu agente, né? Quem é essa? Que seres são esses? Né? Ou ele fala outra vez, né? Vamos conectar o nosso cérebro junto com outros seres, né? Com seres superiores. Quem são esses seres superiores? Se você não tem, se você tem dúvida, né? Você fala assim, será que eu estou conectado com quem? Com Deus, que criou tudo, que quer me libertar, né? Não me escravizar, ou com outro lado, que me usa, né? Que quer me usar, me escravizar, como o macaquinho que ele falou, conduz, que no final morre, o macaquinho morre, né? Como muitas pessoas morrem, pessoal, de várias formas. Né? A gente tem visto aí durante esses 2 anos o índice de suicídio, o índice de overdose, né? Triplicou, pessoal, triplicou. Que não, novamente, né? Não favorece a narrativa, não vem a público. Tá? Né? As pessoas viciadas em opioides. Tá? Então, a gente precisa se conectar com Deus. Como que a gente faz isso? Pelo verbo, pela mente que ele falou. Lembra? A gente quer acessar a parte imaterial, é o Logos. É orando, é falando com Deus. É a parte de nós que não é física, ela se manifesta. Né? Você pensa, você acredita e quando você fala, você está manifestando. Né? Mas é o teu espírito dentro de você. Né? Se conectando com Deus e pedindo perdão. Né? Pedindo perdão para restabelecer uma conexão com Deus. Tá? Imagina como se o perdão fosse, né, você tirar, né, um lixo que entope a conexão entre você e Deus. O lixo que você fez, que está interrompendo. Você se arrepende, você pede perdão. Né? Você pede para que essa conexão seja restabelecida através de quem? De Deus, na forma de Jesus. Deus se tornou homem para restabelecer, para que a gente pudesse restabelecer. Ele morreu por nós, porque quem que deveria morrer? Eu deveria morrer, né? Se existe justiça no universo, se Deus é justo e a gente quer, e Deus é justo, eu deveria morrer pelos meus erros. Mas ele foi meu substituto, ele pagou o preço no meu lugar, por amor.
para que eu não precisasse morrer. E esse mesmo amor, ele oferece de graça para você hoje. Basta só você aceitar, se identificar. Né? Para isso você tem que sair do lugar, né, de ser o Deus da sua vida, né, de reconhecer que, né, existe algo maior que você mesmo, existe uma realidade que é maior do que né, você, e se conectar com isso. Então eu vou fazer uma oração e eu quero te convidar a orar comigo. Tá? Coloca a mão no seu coração e ora assim, fala: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque Tu me encontras, Senhor, Tu me buscas, Senhor, vez após vez, Senhor, Tu está sempre, Teu amor, Pai, ele me cerca, Ele me busca, Ele me transforma, Pai. Hoje eu entendi a minha necessidade de aceitar o Teu amor, Pai, para que eu esteja conectado com a fonte da vida, contigo, Pai. Para que eu tenha vida e vida em abundância, hoje e para sempre. Para que eu tenha vida eterna, através do Teu sacrifício na cruz do Calvário. O Teu sacrifício mais do que suficiente, Pai, para me lavar e me purificar de todo pecado, para me redimir. E esse sacrifício, ele ressuscita o meu espírito, que estava morto em delitos e pecados. O Teu Espírito agora em mim me revivifica. Eu me abro, Pai, eu convido a Ti, Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim. Me sela, Senhor, me sela com o Teu Espírito Santo da promessa. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, Pai. Eu peço, dirige os meus passos, Pai, vem me conduzir, eu quero estar em aliança contigo. Eu hoje cancelo, eu rompo toda influência maligna na minha vida, toda permissão que eu dei ao mal, às trevas, a me oprimir, a me escravizar. Hoje eu rejeito, eu repreendo isso em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu clamo pelo Teu nome, Jesus, o nome sobre todo nome, o Teu sangue, Pai, que me lave e me purifique de todo pecado. Te louvo pela Tua graça e a Tua misericórdia. Eu peço, dirige os meus passos, me conduz, Pai. Me dá entendimento. Eu peço, dá ordem aos Teus anjos ao meu respeito, guia os meus passos, Pai. Revela para mim o Teu propósito para a minha vida, já escrito antes da fundação do mundo, para que eu andasse nele, Senhor. Cumpre em mim o Teu querer e realizar a Tua vontade boa, perfeita e agradável, Pai. Me usa para a glória do Teu nome aqui na terra. Eu Te louvo e Te agradeço, porque hoje eu nasço de novo em Ti, Jesus. Eu nasço de novo, eu morro para o velho homem, eu morro para a velha natureza pecaminosa, e eu ressuscito para Ti, Senhor, para viver uma vida agora de comunhão contigo, em graça, amém, em verdade, Senhor. Eu Te louvo, Pai, em espírito. Eu Te louvo pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua obra na minha vida, Senhor. Graça eu Te dou, eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia diz que aconteceu um milagre hoje, que você foi arrancado das trevas e foi transplantado para a luz. Você foi uma coisa séria, né? Uma mudança quântica, cósmica, que dê o nome que você quiser, um milagre, né? Exatamente. Você foi arrancado ali de um estado, né? E o teu espírito que estava morto, ele ressuscitou através do Espírito Santo de Deus, que agora passa a habitar você, dentro de você. Você agora é o templo do Espírito Santo. Como é que faz? Então você precisa conhecer a Deus novamente, né? Compre uma Bíblia de papel, né? Baixa no celular também, mas compra uma Bíblia. Começa a ter uma disciplina espiritual, lê todo dia, né? Começa no Novo Testamento para você, né, para você entender mais, mas leia todo dia. Tem planos de leitura bíblicos, né? Tem planos que juntam o Velho Testamento com o Novo Testamento, né? Um pouquinho de cada. Você conhecer a Deus, conhecer a história do homem, né? Do que se trata tudo isso aqui, a vida, né, do que a gente está experienciando aqui. E busca uma igreja para você estar inserido, para você estar, né, não esteja sozinho, andando sozinho, desmembrado, não. Né? Você tem que estar inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Uma igreja que pregue que Jesus é 100% Deus, 100% homem, tá? Sem heresias, sem outros livros, né, que não são a Bíblia. Tá? A Bíblia, pessoal. A Bíblia é Jesus. Tá? Amém. Então, com certeza eu creio que Deus vai te conduzir, né? E é isso, pessoal. A gente continua a semana que vem,
tá? Hoje, quinta-feira, a gente tem um outro vídeo essa semana, né? Lembro novamente dos livros, os meus, onde eu coloco muito disso, tudo sintetizado novamente como histórias incríveis que vale a pena você conhecer. Então entre em contato, os links todos vão estar aqui embaixo, inclusive, né, do Rumble, do Odyssey, do Subscribestar, tá bom? Então pessoal, olha, uma excelente semana, Deus abençoe a todos, até quinta-feira, tchau!